Vai. Você já pensou em ter patrimônio e construir inúmeras fontes de renda no futuro? Então, esse vídeo aqui é um guia para você conseguir desenvolver desde muito jovem esse império seu, esse império financeiro, essas bases que você vai construir agora. Bom, o primeiro passo, se você nasceu sem nada, sem opções, sem nada, como a mim, é arrumar um emprego. Então, arruma um emprego, mesmo que seja 6 por 1 ou 5 por 2, na fábrica ou no comércio. O importante é você estar arrumando um emprego, né? Para ter uma única fonte de renda. E conseguir estar indo para os próximos passos. Sem isso aí você não vai conseguir. O segundo passo é você construir a base desse império. Com base eu quero dizer o quê? A reserva de emergência sua. A sua reserva que vai conseguir consolidar tudo aquilo que você precisa por pelo menos 6 meses. Então, esse vai ser seu objetivo principal no começo. Não tem como você sair do zero e já ir para algum negócio próprio ou para uma carreira muito elaborada sem estar construído pelo menos isso, que é a reserva de emergência. Porque pensa, se você não tem construído, você está lá trabalhando, tudo, está investindo em ações, fazendo negócios, empreendendo, pensando em abrir uma empresa, mas de repente aparece um problema. Pum, apareceu um problema, sua mãe ficou doente, aí um remédio lá é R$ 250, você não tem R$ 250 guardado para poder bancar com isso. Daí precisa entrar com, com uma dívida, com um empréstimo bancário ou com um cartão de crédito para estar comprando esse remédio de R$ 250 que vai te afundar ainda mais nesse trabalho e não vai te permitir o próximo passo. Então, olha só para você ver como que é importante você estar fazendo essa reserva de emergência como base do seu império, desse seu império financeiro, dessa construção de patrimônio. Construa a base. A base é a reserva de emergência. Não vou entrar em detalhes se é Selic, se é CDB neste vídeo, mas tente achar em uma aplicação de renda fixa. Assim que em outros vídeos que eu for gravando, a gente fala melhor sobre isso. O terceiro passo é você escolher o caminho que você quer seguir. Então, a gente tem dois caminhos triviais, clássicos. Então, nós temos o empreendedorismo ou construir uma carreira, uma empresa privada ou setor público. A vantagem que nós temos no empreendedorismo, vou falar primeiro dele, é que, de forma geral, o seu limite de ganho é infinito. Então, em teoria, você pode ganhar infinitamente com o empreendedorismo. Ou ganhar muito, né? No caso. Então, porém, é um esforço muito alto, com altos riscos e muito bem pensado. Pois leva tempo, precisa de um recurso inicial e de alguma habilidade em específico, se for prestar um serviço, ou um conhecimento específico se for vender um produto, né? Conhecer sobre um produto para poder estar vendendo. O caminho da carreira também é complicada. Leva primeiro pelo menos 10 anos de esforço entre faculdade, pós-graduação e também conseguir uma vaga que ofereça oportunidade de crescimento. Então você precisa começar a fazer toda uma trilha durante 10 anos e quem sabe em 10 anos você consiga uma oportunidade numa grande empresa que tem espaço para você estar crescendo. Uma das vantagens desse caminho é que se você perder o seu emprego ou estagnar, é que você não vai ficar desempregado, você vai ter um mínimo, né? Mesmo que seja uma remuneração muito baixa, você vai conseguir ainda arrumar um emprego bem básico. Então, essa é uma vantagem. E a desvantagem de uma carreira é que se você não conseguir uma vaga em uma grande empresa, que tenha potencial de crescimento, tem espaço, você consiga crescer, dificilmente você vai conseguir ganhar altos cargos ou altos salários. Infelizmente. E também para se crescer numa grande empresa, você precisa pensar na faculdade que você vai fazer, precisa ver qual instituição que você vai fazer para aumentar ainda mais as suas chances de ser bem sucedido numa carreira profissional na atividade privada, né? Nas empresas privadas. Porque é onde você vai conseguir ter mais potencial de crescimento. Outro
possível caminho dentro da carreira são os cargos públicos, né? Lá você pode entrar no alto escalão do estado, conseguir salários otimamente remunerados e o melhor de tudo, é com seu mérito e seu esforço através de um concurso público, né? Porém, esse caminho não é para todos. Então, você vê que tudo tem um ônus e um bônus, uma dificuldade ou uma afinidade normal para cada um, né? Então, o empreendedorismo é alguém que tem muito risco, uma carreira mais privada, também alguém que está mais no moderado, uma carreira mais conservadora ou que tem uma meritocracia um pouco maior, seria a carreira de cargos públicos, né? Só que cargos públicos, voltando um pouco, você precisa já ter um viés de estudo muito grande, já ter uma facilidade em aprender, um gosto por estudar sempre. E isso é poucos que têm. Porém, se você consegue se desenvolver, estudar 8 horas seguidas, estudar bastante tempo, provavelmente você vai se dar bem, porque o nosso país não é um país que tem pessoas extremamente inteligentes que estão concorrendo a concursos públicos, por exemplo, igual outros países com mais alto QI. Então você vai conseguir desenvolver muito mais. Se você for um pouquinho acima da média e ter já uma afinidade para estudar muito. O melhor caminho para uma pessoa de classe pobre nesse país aqui, eu acredito que é o concurso público, mas não é para todos, né? Você precisa ter o hábito de estudar já, de se desenvolver e ter uma afinidade com o estudo. Também precisa ter umas outras prioridades, né? Que além do que o brasileiro médio tem, que é carro, moto, mulher, jogo do tigrinho, futebol, já demonstra que só de você estar nesse vídeo já demonstra que você não é a maioria, né? Você já está pensando em outras coisas além disso que eu citei. E não é diminuído quem pratica qualquer coisa desse tipo, né? É que são inúteis para quem quer construir um patrimônio, quem quer algo além do que apenas o que é oferecido na vida, né? Que é algo a mais. O quarto passo, e esse é um dos mais difíceis de você chegar, né? Até chegar no quarto passo é complicado. Você provavelmente já passou de pelo menos 2 a 4 anos, até 10 anos no caso da faculdade, né? Já se dedicando, estudando tudo, e provavelmente o terceiro passo foi o que levou mais tempo para você até o momento. Então já se passa 2 a 4 anos. Você conquistou um trabalho melhor, conquistou um concurso público, ou também o negócio que você escolheu fazer já está encaminhando, né? E agora chegou a hora de você evoluir ainda mais. Você já tem uma fonte de renda, que é a sua carreira, ou o empreendedorismo, ou o concurso público. Você precisa agregar mais valor, você precisa aumentar ainda mais suas fontes de renda. Está na hora de você escolher criar uma segunda fonte de renda. Essa segunda fonte de renda pode ser passiva ou ativa, dependendo de como você está financeiramente e profissionalmente. Só uma definição: passivo é tudo aquilo que você investe e traz um retorno sem você fazer nada. E ativo é tudo aquilo que você tem que trabalhar para ganhar. Então, essa é uma renda passiva e a outra é uma renda ativa. Seu emprego, por exemplo, é uma renda ativa, né? Você pode tirar isso como base. O ideal é você construir mais rendas passivas, porque nós temos tempos limitados, precisamos administrá-los muito bem. Então, precisamos criar mais renda passiva mais rendas passivas do que rendas ativas, para que ao longo prazo nós consigamos construir um patrimônio muito sólido. Então, eu já vou falar mais alguns exemplos, né? Um exemplo de renda passiva são ações, fundos imobiliários, investimento em renda fixa. E uma renda ativa seria a compra e venda de carros usados, onde você ganha o lucro por vender um carro, instalação de armários, trabalha como soldador nos finais de semana. Enfim, isso seria uma outra fonte de renda que você teria. No meu caso aqui, eu já estou tentando ir para esse quarto passo, né?
que é construir uma segunda fonte de renda. Já tenho meu trabalho, já tenho minha carreira, e agora estou tentando ir para uma segunda fonte de renda, que seria aqui no YouTube, por exemplo. Estou tentando construir esse canal aqui. Enfim, você precisa criar uma segunda fonte de renda para ter mais dinheiro sobrando. E esse fato de sobrar mais dinheiro vai fazer toda a diferença para o nosso quinto e último passo. Nosso quinto e último passo, se você conseguiu fazer tudo isso até agora, parabéns. Provavelmente já se passaram uns 10 anos que está fazendo isso, que é o que eu vejo na minha experiência própria, que eu vou estar começando a pensar nisso mais daqui uns 10 anos. E o ideal agora é você estar direcionando os valores que você cedeu das suas fontes de renda secundárias e da sua fonte de renda primária. Então agora a gente vai estar consolidando tudo isso. Como que a gente vai fazer isso? Bom, investindo em ativos, por exemplo, casas de aluguel, investindo em comércios, em coisas que vão trazer mais dinheiro para você a longo prazo, que precisa de um longo prazo para você ter resultado. Ações, fundos imobiliários, renda fixa aqui no Brasil, isso aí vai ser uma outra parte da construção de patrimônio, né? Você vai estar criando também valor. Então, além de construir os ativos seus através do empreendedorismo, da carreira, do concurso público, agora que você consolidou tudo isso, criou já uma segunda fonte de renda, está na hora de direcionar todos esses recursos para um canal só, que seria ativos financeiros, né? no mercado de ações, por exemplo. O ideal, se você construiu todo esse empreendedorismo, toda a sua carreira, todo o concurso, toda a questão do concurso público aqui no Brasil, o ideal é você jogar lá para o exterior. Em moeda forte, como o dólar, por exemplo, para que você possa diversificar as suas fontes de renda, os seus ativos em dólar, em moeda forte, para que ele possa crescer e não se desvalorizar junto com o real, junto com a nossa moeda. E também diluir o seu risco que você já tem no Brasil, né? Então você já tem o seu trabalho de arriscado aqui no Brasil, já tem a sua segunda fonte de renda arriscada aqui no Brasil. Está na hora de olhar o dólar, olhar para outras moedas para construir. E é isso que os ricos fazem, né? Eles têm ativos no mundo inteiro para poder ter essa diversificação. Aqui no Brasil, ou no mundo inteiro, também existe o Bitcoin, né? Ele protege o nosso patrimônio do Estado, porém é necessário você estudar e saber exatamente por que você está comprando Bitcoin. Porque quando tiver uma queda de 90% no mercado, você não pode se desesperar. Você tem que lembrar sempre do porquê que você comprou aquele Bitcoin. Então, é um ativo de proteção contra o Estado, porém ainda tem suas volatilidades e você precisa estudar para ficar tranquilo quando essas coisas acontecerem. Então, nesse sentido, é melhor você esperar para fazer um investimento em Bitcoins ou já estudando a partir do momento que você já está pensando em investimentos, né? E já focar nisso, mas é um ativo de muita volatilidade que é necessário ter estômago para você aguentar. Bom, esses 5 passos básicos para você construir patrimônio, garantir que o seu futuro possa ser melhor do que o seu presente atual, são as bases que eu estou levando para a minha vida. Então eu estou tentando gerenciar a minha vida dessa forma. Estou passando aqui o que eu estou tentando fazer. Como vocês viram, eu estou ali pensando no 4º passo para poder me desenvolver mais, ter uma outra fonte de renda, ter um empreendedorismo, no meu caso, né? E essa foi a minha opinião que eu estou tentando seguir ao longo da minha vida. Acredito que esses 5 passos vão ser um dos princípios que vão me levar até lá. Comenta aqui embaixo o que você achou e qual o passo que você se identifica nesse momento. Obrigado e falou!